Adultos, vamos ler. O texto é do capítulo 6. Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Daniel. Nós vamos ler e fazer algumas reflexões. Diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal nem algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. É importante a gente agora relembrar que tipo de envolvimento Daniel teve, não só durante o reinado de Dario, mas inclusive antes. Quero que você lembre disso. Olha só.
Dario dividiu o seu reino em vários comandantes, 120 sátrapas e 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Dividiu, cada um coordenando um subdistrito, e Daniel era uma pessoa muito elevada. Ele era um dos 3 presidentes que coordenava e comandava esses 120 sátrapas ou comandantes. O propósito do rei em criar uma máquina pública tão inchada, porque era meio grande para a época, era não perder lucro de qualquer maneira. Ele queria que os comandantes coordenassem bem cada parte do seu reino para que ele não perdesse dinheiro. O fato de ter mudado de império e Daniel continuar atuando na cúpula administrativa impressiona. Por que é importante eu destacar isso? Daniel começou a servir a algum rei na sua adolescência, durante o reinado de Nabucodonosor. E esse foi um reinado longo. E a gente viu algumas histórias. Depois, durante o reinado de Belsazar, ele parece ter ficado de escanteio, mas ele aparece no finalzinho da história e revela a escrita na parede. Muda de império, sai Babilônia, entra o império Medo-Persa e Daniel de novo está lá no governo. Isso é impressionante. Por quê? Porque ele não é nem dos babilônicos, nem dos medos, nem dos persas. Ele é um judeu exilado. E no entanto, ele sempre está ocupando posição de destaque. Eu quero chamar a sua atenção para isso porque ele era um homem engajado. Às vezes nós temos visto esse engajamento com questões sociais como sendo negativo, e Daniel não via como negativo, pelo contrário, ele estava engajado na mais alta cúpula de 2 impérios diferentes, que na época governaram o mundo. Mas não só era engajado, e isso aqui é mais impressionante, ele era santamente envolvido nesses impérios. Isto é, o seu engajamento não maculou a sua integridade. Ele se distinguiu, ele se destacou dos demais administradores por sua integridade na esfera pública. As palavras que estão no final do verso 4, fala que ele era uma pessoa, não era desonesto, diz a NVI, nem negligente, ou não tinha corrupção nem negligência. Por que eu acho isso impressionante? Porque destaca 2 aspectos comuns de quem trabalha. O mau funcionário é aquele que se corrompe em algum lugar, ou se ele não se corrompe, ele é negligente. Daniel não era nenhum dos 2. Ele nem falhava por comissão, nem falhava por omissão. Não era corrupto, nem negligente. E isso impressiona o seu envolvimento na cultura dessa maneira. E eu quero chamar a sua atenção disso porque nós precisamos aprender que nosso lugar neste mundo não é de escanteio. Nós temos que ousar sermos influentes na cultura. Eu usei essa ilustração no passado para as crianças, e eu quero contar agora, lembrando não só as crianças, mas os adultos. Eu falei no passado que lugar de canoa é na lagoa, não na terra. Faz sentido canoa estar na lagoa. A gente não devia achar ruim. Está lá na lagoa, ô perigo. Não, é lugar dela. Ela foi feita para isso. Ela não foi feita para ficar na terra. Ela foi feita para flutuar na lagoa. Não há nada de errado com o fato de canoa estar cercada de água. O único problema é quando a lagoa entra na canoa. Aí sim tem problema. Aí sim a gente tem que falar, olha, tem coisa errada. Mas o fato da gente estar no meio de tudo não tem nada de errado nisso. Inclusive, é esperado isso de crentes que foram ordenados por Deus para desenvolver as potencialidades dessa criação. A gente chama isso de mandato cultural. Desde a criação, Deus falou para o homem multiplicar, encher a terra, sujeitá-la. Adão dá nome aos animais como expressão de quem está dominando os animais. Ele cultiva e guarda o jardim. Tudo isso está lá nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, antes de haver pecado. E mesmo na história do povo de Israel, Deus sempre quis que o seu povo fosse influente sobre as nações vizinhas. Em Deuteronômio 4 é um texto no qual Deus fala assim para Israel. Eles estão entrando na terra prometida, então para entrar na terra de Canaã, e eles iam ser cercados por várias nações. Deus falou assim, vocês têm que viver de maneira santa, para que as outras nações digam, não há Deus como esse Deus, e não há leis tão justas como essas de Israel. O impacto dele sobre as nações vizinhas tinha que ser tal que as nações ficassem espantadas com o Deus e com as suas leis. Era isso que Deus sempre quis. Então é importante que você entenda que Deus nos deixa neste mundo para nós sermos
não só meros consumidores de cultura, mas produtores de cultura. O que eu quero dizer com isso? Envolvidos em nossa sociedade para que a gente faça as pessoas pensarem sobre como agir na sociedade de maneira santa e cristã. A gente não tem que ser imitador de tendências. Por que não criar tendências? Mas às vezes a gente pensa tão pequeno, de maneira tão restrita, tão no seu mundinho, que a gente acaba fazendo as coisas só de crente para crente e vira uma subcultura. E eu disse isso antes em outros contextos, mas eu não lembro se eu disse isso aqui, então eu vou falar isso a vocês. O ser humano, quer queira, quer não, ele sempre produz cultura. Só que às vezes não é uma cultura que outros dão ouvido, aí a gente chama isso de uma subcultura. Qual é o problema de uma subcultura? É que ninguém dá ouvidos a uma subcultura. Ela fica presa no seu gueto, no seu cantinho. Por acaso você lê nos jornais sobre vamos dar atenção ao que o movimento emo pensa sobre a economia brasileira. Na década de 80 ninguém falava assim, vamos ver o que os punks pensam sobre a política e a economia brasileira. Ninguém quer ouvir subcultura. Subcultura é só para ter documentário, entendeu? Só faz documentário no Globo Repórter na sexta-feira. É só para estudar e achar estranho. Ninguém ouve subcultura. As pessoas só dão atenção a tendências influentes na cultura. Cristãos tinham que aprender a serem não produtores de subcultura, mas de uma cultura que chama a atenção deles. E aqui vem uma frase importante. Aos cristãos cabe o redirecionamento da cultura numa direção redentiva que a restaure o máximo possível dos efeitos do pecado. A Bíblia dá exemplos como o do sal que nós lemos na liturgia, luz do mundo, sal da terra. Fala que a mulher que convive com um marido incrédulo, se ela vive de maneira cristã, ela santifica o lar. A ideia é que ela exerce influência sobre o contexto no qual ela está inserida. Esses exemplos da Bíblia mostram que o cristão tem que estar num determinado local, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua vizinhança, em que ele causa impacto para que, naquilo que é possível, ele restaure o contexto, os valores, os princípios daquela sociedade. Agora, eu estou encorajando você a fazer isso, mas eu quero ser bem ciente dos limites dessa tarefa. Bem ciente. Eu quero que a gente atente para o fato de que o sal tem poder limitado. E a história de Daniel revela isso. Por quê? Porque lembra que Daniel sofre um complô dos homens que estão ao seu redor. E eles convencem o rei a fazer uma lei que seria prejudicial a ele, Daniel. Tudo que está por detrás aqui é uma inveja por parte desses governantes daquilo que Daniel tinha, e não só inveja, atenção. É importante que você entenda o porquê que Daniel é tão precioso para Dario e porquê que os homens odeiam a Daniel. Dario, ele é um rei que acabou de começar a reinar, é o primeiro ano do reinado dele. Ele está começando a governar o mesmo império que os babilônicos tinham antes, só que tudo do zero. E é um império muito grande, difícil de ser governado. Você precisa de gente de confiança, gente honesta, gente que vá guardar o dinheiro público. Esses homens que estão debaixo do governo de Dario não são honestos, mas Daniel é. Então por isso que o texto fala assim que Dario começou a pensar em colocar Daniel como mais alto do que os demais. Por que é importante destacar isso? Para que você entenda que Daniel é um empecilho para os outros, para que tenham o que eles querem. O lucro indevido, o acesso ao dinheiro público, às riquezas. Então, Daniel é uma pessoa odiada não só porque ele tem alta posição, porque ele era presidente como os demais. É porque ele é um empecilho para que eles exerçam um governo proveitoso para eles. E aqui a gente percebe que, por mais que Daniel seja íntegro, a gente não consegue transformar o coração das pessoas. E eu quero que você esteja bem ciente disso. Quando eu falo para você ser engajado na cultura e lutar por princípios bíblicos no contexto em que você está, eu não estou dizendo que com isso todo mundo vai dizer, uau, eu quero viver dessa maneira. Nem sempre isso acontece. Na verdade, nós não conseguimos impedir que pessoas ainda pensem de maneira mundana. E o que o mundo faz? O mundo procura cercear sua liberdade na esfera pública para que leve você a deixar de ser íntegro para com Deus ou se tornar infrator da lei dos homens. Aquela lei que foi estipulada pelo rei, meio inocentemente, ele não percebeu que isso ia prejudicar Daniel, porque depois ele fica frustrado
que Daniel foi prejudicado com a lei? Essa lei, ela é o típico exemplo do que o mundo faz. Quando percebe que a gente está vivendo de maneira íntegra, alguma coisa surge que vai fazer você escolher. Ou você vai ser leal para com o seu patrão, ou você vai ser leal para com Deus. Ou você vai ser leal aos padrões da nossa sociedade brasileira atual, ou você vai ser leal para com Deus. Não dá para ser leal a ambos. E nesses momentos que a gente sofre os maiores conflitos, inclusive internos nossos. Veja que Daniel não consegue mudar o espírito idólatra ao seu redor. Todo mundo ali está buscando outros deuses. Também não consegue extirpar a inveja daqueles com quem trabalha. Então, qual é a minha lição? É importante você entender isso. Nós não conseguimos redimir a cultura. Com isso eu quero dizer, nós não conseguimos tornar a sociedade, o ambiente no qual nós estamos, tão remido que ele não deixa mais de ser mal. Que isso é que é redenção na Bíblia. Redenção não é por um tempo, ela é definitiva. Nós não conseguimos remi-la. O que a gente consegue fazer? O papel de sal. O que o sal fazia? É importante eu lembrar você isso. Quando Jesus fala assim, nós somos o sal da terra, ele está lembrando de um tempo que não tinha refrigerador, em que você não botava carne no freezer. Para você preservar a carne, você passava sal, porque o sal retarda o apodrecimento da carne. Então o que a gente faz como sal da terra? A gente retarda o apodrecimento do ambiente no qual nós estamos. Só isso. E eu não quero que você entenda isso como pouco. É isso que Deus pede que você faça. Mas não há em nós poder para transformar definitivamente o contexto no qual nós estamos. Ainda assim, a história de Daniel prossegue de uma maneira impressionante. Por quê? Porque a lei é aplicada. E agora, Daniel tem uma decisão a escolher. Por quê? Porque a lei foi emitida e ele sabe que a lei vai questionar o seu testemunho. É importante que você entenda uma coisa aqui. Daniel é um homem público. E como um homem público, você vai conseguir lembrar pensando em filmes de época. Como um homem público, ele é servido por muitas pessoas. Portanto, Daniel, como figura pública, não tem momentos de privacidade como a gente pensa. Por isso é bem provável que suas devoções sempre fossem vistas pelos seus súditos. É por isso que Daniel não resolve fazer oração silenciosa. Você já percebeu? Depois que a lei vem, Daniel não cogita assim, Senhor, eu quero que o Senhor entenda, eu vou só orar no meu espírito. Eu vou continuar orando. Daniel não opta por isso. Pelo contrário, ele entende que agora ele tem que tomar uma decisão. E a decisão é, eu não posso mudar os meus costumes. Tanto é que a Bíblia fala que ele fazia o que era de costume. Ele ia para a janela e orava 3 vezes por dia. Ele faz o que era costumeiro. Por que ele faz o que era costumeiro? Porque, por causa do testemunho. Ele não muda a sua rotina porque ela influenciaria a maneira como ele testemunhava da sua fidelidade para com Deus. Qualquer atitude, por mais que ele achasse que estivesse preservando fidelidade para com Deus, ele na verdade ia estar comprometendo o testemunho. Porque as pessoas entenderiam que ele tinha recuado na sua devoção. É por isso que ele continua a fazer o que era comum. Orar mesmo contra a lei sacramentada pelo rei. E aqui vem um princípio importante para a gente. Cada não que você diz ao pecado fortalece ainda mais a busca por santidade. Cada vez que você diz não, mais forte você fica. E cada vez que a gente se rende a ele, diminui a nossa capacidade de resisti-lo. Isso é importante, isso é um princípio muito importante. Cada vez que a gente diz não ao pecado, você se fortalece para continuar dizendo não. Cada vez que você diz sim, você se sujeita às fraquezas da carne. E Daniel, tendo mudado a sua rotina ali, seria uma porta aberta para o mundanismo. Uma porta escancarada para o mundanismo. Porque funciona assim. Nós nos comprometemos de pequeno, primeiro. Depois a gente vai abrindo a porteira. E vai se tornando cada vez mais pagão no seu pensar. O fato de orar voltado para Jerusalém ressalta a importância do templo como local em que Deus atendia o seu povo. O texto fala que ele orava voltado para Jerusalém, porque Jerusalém era a maior alegria de um exilado. O Salmo 137 fala assim, que a língua se apegue à minha boca, se Jerusalém não for a minha maior alegria. Por quê? Porque era o lugar em que Deus se fazia presente e abençoava o seu povo.
Então, para um homem que estava no exílio, estava na Babilônia, longe da terra prometida, ele orava com expectativa de que Deus restaurasse. Inclusive, o capítulo 9 de Daniel, que a gente não vai estudar, ele narra que no primeiro ano de Dario, exatamente nessa época, Daniel descobriu pela leitura de Jeremias que se ele orasse, Deus traria o povo de volta. Então, ele está num contexto de quem quer ser libertado e voltar para a terra. Por isso que ele continua a orar. E aqui uma lição simples, mas importante para mim e para você. Como a prática da oração é importante para manter a nossa dependência de Deus na luta contra o mundanismo. A oração na nossa vida tinha que ser frequente, tinha que ser contínua, como foi na vida de Daniel, porque ela é a nossa limpeza periódica. Cláudia vai entender o que eu vou dizer agora. De vez em quando a gente demora demais para ir no dentista. Ninguém gosta de ir para o dentista. E quando a gente demora muito, tem que fazer mais coisa lá. Isto é, o estrago normalmente costuma ser maior, você tem que fazer limpeza mais profunda. O mais importante é a limpeza periódica. Essa traz menos estrago, essa traz menos trauma. Isso me lembra a história em que Jesus lavava os pés dos discípulos, lembra? Estava lavando os pés, aí quando ele chegou para lavar o de Pedro, Pedro falou, não, Senhor. Aí Jesus falou, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele falou, Senhor, então capricha aí, dá um super banho. E aí Jesus falou, não, Pedro, quem já se lavou não precisa banhar-se novamente, senão lavar os pés. Por quê? Naquela cultura, quando você saía da sua casa e ia para a casa do vizinho, você podia estar limpo, banhado, mas você ia sujar o pé, era inevitável, todo mundo usava sandália naquela região que não tinha asfalto. Então você sujava os pés, mas ninguém chegava na casa do vizinho e dizia assim, preciso tomar um banho de novo, porque eu já me sujei. Não, o que você fazia? Você lavava os pés. Então, lavar os pés era rotineiro. Banhar-se não era toda vez que eu saía de casa, mas lavar os pés sim. Quando você entrava na casa de alguém, e você era convidado ali, você tinha que ter seus pés lavados. Que princípio Jesus está ensinando? A gente precisa aprender limpeza periódica. Na vida com Deus, a oração tem um papel de ser aquela limpeza periódica. É voltar para o dentista com mais regularidade. Para você não ter que chegar e fazer algo traumático, porque você não cuidou como devia cuidar. Vida cristã é assim. Por isso que o Daniel faz é um exemplo tremendo àquilo que nós temos que fazer em termos de cuidado da nossa alma. A história continua e a gente vê que chegam os sátrapas e anunciam que Daniel está sendo contrário à lei do rei. E os sátrapas, os presidentes, chegam diante do rei e falam para ele, olha rei, não tem jeito, tem gente descumprindo a tua lei. Quem é? Daniel. E aí o rei percebe que a lei acabou trazendo prejuízo para aquele homem que era o homem de confiança dele. Então diz o texto que ele tentou defender a causa de Daniel durante aquele dia. Isto é, ele deve ter tentado processos, enrolar o processo. Só que aí eles chegaram e falaram assim, rei, peraí. A lei dos médios e dos persas não muda, não é isso? E o rei falou, é verdade. Aquilo que está ratificado pelo rei não tem volta. Então ele é lançado na cova dos leões e quando é lançado, o rei, que queria muito contar com a ajuda de Daniel, diz assim, que o teu Deus te livre. Um pedido meio tímido assim, de quem não confia muito, porque depois da pedra ser selada, ele vai para a cama e não dorme. Rola para lá, rola para cá, e alguém fala assim, rei, o senhor quer um divertimento? Aí ele falou, não é noite para divertimento. Ele está incomodado, preocupado pelo que acabou de acontecer com aquele homem que era o homem de confiança dele. E a história diz que ele, logo de manhãzinha, quando começa o dia, ele vai para lá e ele pede para abrirem lá a cova dos leões e diz, Daniel, porventura o Deus vivo te livrou? E aí vem uma voz de um homem de 80 anos lá de baixo. Ó rei, vive eternamente. O anjo que o Senhor enviou fechou a boca dos leões. Porque Deus sabe que eu sou inocente para com a acusação que fizeram. Lembra, a acusação que fizeram era que Daniel não tinha, ele não fez caso de ti, a ideia. Eles não se importaram, rei, com a sua soberania. Pelo contrário, Daniel sempre fora leal ao rei. Ele sempre se mostrou leal aos reis com quem ele trabalhou. Então o que ele estava dizendo ele era limpo dessa acusação. Daniel é encontrado vivo, é removido pela entrada de cima da cova, ileso, sem sofrer nenhum mal.
Os acusadores, em contrapartida, são lançados. E diz o texto que antes de chegarem ao fundo da cova, ele e as famílias que foram lançadas juntas são devoradas pelos leões. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que Deus não é que os leões estavam tão cheios de comida que não queriam mais comer Daniel. A prova de que foi um milagre é que logo em seguida, que são lançados as famílias, eles são devorados. Deus de fato fechou a boca dos leões. E a segunda coisa que isso mostra é o juízo da parte de Deus para com aqueles que são acusadores do seu povo. Deus fala isso na sua palavra. Mas eu queria agora dar uma guinada na minha mensagem para o resto do tempo que eu tenho contigo, para fazer você pensar em algo que sempre é o mais importante daquilo que eu tenho a dizer. É o seguinte: eu nem tenho contado a história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias para você sair daqui e falar: uau, Daniel é um homem crente, hein? Poxa vida, tem que seguir o exemplo dele. Não é de Daniel que eu quero que você se espante. Não é com ele que eu quero que você se espante. Quero que você se lembre que assim como Daniel desceu a cova e subiu, nós temos a história de um homem que também é aquele que desce à terra e depois sobe em triunfo. A morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo precisa ser o enfoque dessa mensagem. Eu vou dizer por quê. No final da história, Dario, que não é um homem que conhece a Deus, louva o Deus de Daniel. E ele faz um decreto a todos que temam e tremam diante desse Deus, que é o Deus dos deuses, vamos dizer assim. Ele é o Deus maior, esse Deus vivo, o Deus de Daniel. Portanto, eu quero que você atente para o fato de que, mesmo da boca de ímpios, Deus faz com que as histórias de Daniel, do capítulo 1 ao 6, sempre terminem com louvor a Deus. No começo a gente viu como Nabucodonosor ainda não tinha isso muito claro, mas ao final ele louva ao Senhor, e genuinamente. Belsazar também admira esse Deus, e agora Dario admira esse Deus. E é por isso que eu preciso falar desse Deus, antes do que de Daniel. Eu quero que você se lembre que na Bíblia, o leão de Judá morreu para que eu e você não fôssemos devorados pelo leão que ruge em derredor. A Bíblia diz que Satanás é o leão que ruge em derredor, procurando alguém para devorar. Qual é o meu consolo? É que João sabe que aquele que é nascido de Deus, o maligno, não lhe toca. 1 João 5,18. Isto é, Cristo Jesus é aquele que se sujeitou à morte para que eu não fosse devorado pelo leão que ruge em derredor. Inclusive, quem escreveu isso é alguém que experimentou isso de perto. Pedro. Lembra da história de Pedro que achava que não ia trair a Jesus? E aí Jesus fala para ele assim: Satanás vos procurou para peneirar. Eu, porém, Pedro, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro passou por essa provação. Ele foi tentado a ser mundano. No caso dele, ele se tornou mundano. Mas Deus não deixou que a sua fé desfalecesse. Tanto é que ele foi livrado desse caminho e tornado um homem fiel ao seu Salvador. Eu queria terminar essa mensagem dizendo uma coisa muito importante, que para mim é a lição mais bonita de tudo que eu falei até agora. Essa história tem a ver com oração, né? Daniel ora e é por isso que ela é jogado na cova dos leões. Mas o mais bonito não é o fato de Daniel orar. É que sempre tem alguém orando por você. Sempre. E eu não estou falando de gente que é membro dessa igreja. Eu quero que você se lembre de algo que frequentemente é esquecido entre nós. A oração de Jesus lá em João 17, ela é um lembrete de que Jesus faz mais por nós do que simplesmente morrer na cruz. É fantástico que a gente fale da morte de Cristo. Mas frequentemente nós nos esquecemos de que, como nosso sacerdote, ele faz outra coisa. Ele intercede pelos seus continuamente. Na época, em João 17, ele orou para que os seus discípulos presentes e futuros fossem guardados até que a redenção se completasse neles. E ele continua a fazer isso. Em Romanos 8 fala que Jesus Cristo está à direita do Pai, intercedendo por nós. Em nossa luta contra o mundanismo, é muito importante para mim e para você nós sermos lembrados que nem sempre a gente vence. Eu quero que fique bem claro aqui, eu não contei as histórias de Daniel para você assim se achar um nada. Puxa vida, não vou ter a fé de Daniel nunca. Não é isso. A história de Daniel é para que a gente seja impactado com o poder de Deus livrar Daniel em meio ao perigo. As histórias nos são contadas para que a gente fique estupefato com o poder libertador desse Deus.
Em outras palavras, embora às vezes a gente seja como Pedro, que cede à pressão e nega a Cristo, o Senhor não deixa que a nossa fé desfaleça. Ele sempre intercede por nós. E Ele faz duas coisas na intercessão. Ele nos livra de acusações. Se Satanás chegar e falar das nossas imundícies, eu não tenho do que me envergonhar. Não porque eu não as fiz, mas porque elas estão judicialmente resolvidas com Deus. E a segunda coisa é que o Salvador intercede para que a gente seja santificado. Isso é muito importante. Então eu quero que você, agora, à medida que a gente encerra essa série, que você entenda que quando a gente sai do domingo e volta para o nosso dia a dia, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente está no meio daquela impiedade que cansa, eu quero que você olhe para o seguinte. Devemos olhar para os capítulos 1 a 6 de Daniel como demonstrações do poder de Deus para cuidar do seu povo em meio ao exílio, até libertá-lo do mesmo. Devemos ter a mesma confiança de cuidado divino no mundo, até sermos levados dele. Quando Daniel viveu todas essas experiências, ele estava no exílio. Ele aguardava voltar para a terra prometida. Mas isso não aconteceu durante a sua vida. Ou se aconteceu no finalzinho dela e a gente não tem registro de que ele voltou. Alguns voltaram. E Daniel inclusive recebeu encorajamento de Deus, sabendo que iria voltar. O que eu quero que você entenda é o seguinte: nossa vida é muito parecida com a de Daniel. A gente ainda não foi levado. Não fomos. Mas a gente tem que viver na expectativa de que isso vai acontecer. Isso nos encorajar de tal forma que a gente vive aqui, já pensando na nossa cidadania lá. Deus nos protege das investidas do inimigo. A armadura de Deus é um arsenal militar primordialmente para a sua defesa. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu não sei se você já atentou para isso. A armadura de Deus é composta de 6 componentes, 6 partes, né? Tem a espada do Espírito, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, cinto da verdade e as sandálias do evangelho da paz. 6 partes. Dessas 6 partes, só uma é de ataque, que é a espada. Escudo, capacete, couraça, cinto e sandália é só para proteger. É só de defesa. Sabe que impressionante? Quando a Bíblia fala que você tem uma armadura, não é porque você vai chegar e destruir. É para te guardar. É por isso que Ele coloca uma armadura em você. É porque Ele quer te proteger das investidas do maligno. E Ele faz isso. E como é importante a gente sair lá fora sem medo. Sem medo. Eu sei que o patrão vai importunar. Eu sei que a vida na sua família não está fácil. Eu sei que você tem tido alguns problemas de relacionamento com algumas pessoas. Eu sei que às vezes você é tentado a fazer coisas que não são corretas, mas eu queria que você saísse daqui sem medo. Que você tivesse a audácia de fazer o que é íntegro e correto. Porque o Senhor Deus coloca em você uma armadura para protegê-lo das investidas do maligno. Não saia temeroso de continuar mundano, mas certo de que Deus está te remindo. Vamos orar? Senhor Deus, como é importante nós sermos encorajados por Ti nesta manhã, já que nós somos cercados de coisas erradas e nós mesmos acabamos cedendo a algumas pressões. Pedimos perdão pelas vezes em que falhamos e pedimos que o Senhor nos renove, nos purifique, de tal forma que a gente saia daqui encorajado de que é possível sim o Senhor nos libertar de problemas, de males, de mundanismos. Anima-nos, Pai. Anima-nos. Alguns de nós podem estar desanimados, cabisbaixos, porque falharam de novo, porque sentem que a pressão é maior do que as suas forças. Anima-nos. Encoraja-nos. Faz-nos certos de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oramos em nome dele. Amém.